Foco, organização, fé, perseverança. Apesar das dificuldades, a nossa EBD não parou. Professores de todas as classes se atualizaram e adaptaram-se à nova realidade para atender seus alunos. Estamos encerrando mais uma série de lições do nosso currículo do segundo módulo. A partir de julho, apresentaremos para jovens e adultos, através do Pastor Júnior, estudos baseados na Carta aos Romanos. Em paralelo, um tema alternativo, bem atual, preparado pela Convenção Batista Fluminense, que será apresentado por professores diversos. A EBD da Segunda Igreja Batista de Campo Grande continua nova. Mantenha viva a sua igreja a partir da sua casa. Olá, irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa lição de número 13, ou seja, nossa última lição. Nós estudamos durante 13 semanas sobre a graça de Deus. Essas lições nos ajudaram a entender os aspectos da graça envolvidos na salvação, que vão desde ativar a fé salvífica em nós, até preservar pecadores regenerados no caminho estreito. A gente pôde ler as cartas aos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, dando destaque a alguns versículos que nos ajudaram a compreender a graça de Deus na obra da salvação de miseráveis pecadores. Sem a graça não há salvação, e depois que ela nos encontra, começa-se uma obra maravilhosa em nossas vidas. Diante disso, é necessário vivermos como verdadeiros amigos da cruz, amigos da graça, caminhando conforme a vontade da graça. Para isso, se faz necessário que a gente também se esforce e tenha bom ânimo em não sairmos da cruz, onde verdadeiramente encontramos vida e abundância de paz, pois lá recebemos o fluxo de vida que nos alimentará até que esteja consumado nosso tempo aqui neste mundo. Embora aqui tenhamos lutas e desafios constantes, tenhamos bom ânimo, pois nosso bom mestre venceu todas as coisas na cruz. E se lá estivermos também, nossa vitória é certa. Que o Espírito Santo, nosso Deus e conservador de nossas almas vivificadas, esteja conosco durante nossa jornada, assim como esteve com homens e mulheres santos do passado. Hoje teremos a alegria de aprendermos sobre a graça com os vultos piedosos. Esse tema eu tirei do livro Pilares da Graça, do pastor batista Steven Lawson. E eu gostaria de colocar para os irmãos, então, uma frase de Steven Lawson. Acompanhe comigo, então, a leitura que eu farei desse primeiro slide da nossa aula. Grandes homens da igreja primitiva e através dos séculos, além de serem pilares que permaneceram firmes sobre o fundamento das Escrituras e preservaram a verdade em seu momento na história, sustentaram com resoluta firmeza as maravilhosas doutrinas da graça soberana de Deus. E agora eu gostaria de ler com vocês alguns versículos e vamos ler em uma só versão. Ok? Essas referências que eu coloquei estão nas 4 cartas que nós nos propusemos a estudar para o nosso tema, né? Maravilhosa graça. As cartas aos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Eu trago aqui para nós, então, alguns trechos de versículos, algumas perícopes, para nós lermos. Hoje, agora aqui na aula, nós vamos ler um versículo somente, mas você aí na sua casa vai poder ler essa perícope, esse trecho que eu coloquei aí. Gálatas aí, por exemplo, eu coloco do capítulo 3 do versículo 8 ao 24. Então você vai poder ler aí na sua casa esses versículos, vai poder dar pause no vídeo e vai poder ler aí em sua casa. Agora nós leremos somente o versículo 22. Vamos lá? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes.
Agora, Efésios 2, de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10, você vai ler aí na sua casa. Agora, nós vamos ler os versículos 1 e 5. Vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Agora, Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu destaco aí as palavras querer e efetuar, e essa palavra efetuar é a mesma que nós encontramos em Gálatas 2,8, quando Paulo está dizendo ali, aquele que operou eficazmente em Pedro. Tem o mesmo significado e traz esse sentido para nós, o encarregado desse sentido nessa palavra efetuar. Colossenses 1, de 20 a 22, você vai ler aí em casa, na sua casa, mas agora nós leremos somente esse versículo. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Bom, meus queridos irmãos, jovens, adultos, visitantes, enfim, ouvintes que têm acompanhado nossa jornada a respeito da graça, gostaria de dizer que a soberania de Deus é o livre exercício de sua suprema autoridade na execução e administração de seus eternos propósitos. E, em parte alguma, a soberania de Deus é mais claramente demonstrada do que na salvação dos perdidos. Deus é livre para outorgar sua misericórdia salvífica a quem lhe apraz. Ele diz da seguinte forma: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ele não é obrigado a estender sua graça a qualquer pecador. Se decidisse não salvar ninguém, continuaria perfeitamente justo. Deus pode determinar salvar uns poucos e continuar sendo absolutamente santo. Ou ele poderia decidir salvar a todos. No entanto, Deus é soberano, e isso significa que ele é inteiramente livre para conceder sua graça como bem quiser, a ninguém, a uns poucos ou a todos. Do começo ao fim, a salvação é de Deus e para Deus. Por exemplo, nós temos em Romanos 11:36, Paulo dizendo o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é a fonte divina, o meio determinante e o fim designado de todas as coisas. Cada aspecto da operação da graça salvífica é iniciado e dirigido por Deus e visa glorificá-lo. Depois de todas as nossas lições, é importantíssimo que cada um de nós saibamos o seguinte: cada dimensão da graça é dele, através dele e para ele. A salvação se origina de sua vontade soberana, prossegue através de sua atividade soberana e conduz à sua glória soberana. Existe uma solidariedade na Trindade e uma perfeita harmonia na soberania do Pai, do Filho e do Espírito na obra da salvação. Jonathan Edwards tem uma frase e eu gostaria de citar ela para vocês. Os que têm recebido a salvação devem atribuí-la unicamente à graça soberana e render a Deus todo louvor, pois os diferencia dos demais. De quem? Dos não salvos. E aí fica uma pergunta para nós. Não deveríamos nós cairmos de joelhos e afirmarmos que a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus? Vejamos o que os homens santos do passado entenderam sobre a graça salvífica de Deus. Veremos hoje
de forma simplista e resumida, alguns ensinos de Wycliffe, Tyndale e Bullinger sobre a graça. Vamos lá? Vou começar então com vocês com Wycliffe. John Wycliffe, o doutor evangélico, ou conhecido também como a estrela da manhã da Reforma Protestante, foi chamado de o primeiro reformador e contribuiu para o avanço da compreensão das doutrinas da graça na Inglaterra do século XIV. E, meus irmãos, algo interessante de sua vida é que ele viveu durante a peste negra que assolou a Europa, onde 1/3 da população morreu. Na Inglaterra, mais ou menos 100 mil pessoas morreram só em Londres. E na região onde Wycliffe nasceu, mais de 2/3 da população morreu. E sabem como que ele percebeu tudo isso? Essa devastação da peste deixou uma profunda impressão nele, confrontando-o com a brevidade da vida e a certeza da morte. E isso levou ele à conversão a Jesus Cristo quando ainda era estudante em Oxford, ou seja, quando ainda era um jovem. Então, fica para nós uma reflexão sobre esse momento tão diferente na vida de Wycliffe durante a peste negra. Hoje nós estamos enfrentando aí uma peste assolando a terra. Então, podemos também ter essa profunda impressão que ele também teve da brevidade da vida e da certeza da morte. Não falaremos aqui agora sobre sua vida acadêmica, seu conflito com Roma, nem mesmo sua grande obra de tradução bíblica da Vulgata Latina para o inglês. Nós não faremos isso agora. Ele se dedicou muito e se esforçou para fazer essa tradução para o povo inglês, para que eles pudessem ler a Bíblia por si mesmo. Mas com relação à graça, Wycliffe cria na infalibilidade dos decretos soberanos de Deus e na depravação total do homem. Ou seja, o homem está arruinado e distante de qualquer autopiedade. O homem está num estado depravado, mas possui certa liberdade da vontade. Ou seja, a vontade não está totalmente escravizada ao pecado. E uma vez que a ação regeneradora soberana de Deus encontra esse miserável pecador, o Espírito Santo aviva a fé em Jesus Cristo. Ele dizia que Deus vence a resistência do homem a fim de que a salvação seja recebida e também que ninguém pode converter-se a Cristo até que seja convertido por Cristo. A regeneração é inteiramente de graça, pois todas as coisas são de graça. A bondade de Deus é a causa primeira que dá aos homens estas coisas boas. E quero encerrar essa parte sobre Wycliffe com sua frase, essa destacada em azul: Senhor Jesus, converta-nos a Ti e seremos convertidos. Cura-nos e então seremos verdadeiramente santos, pois sem Tua graça e Teu auxílio, ninguém pode ser realmente convertido ou curado. Passamos agora para Tyndale, o príncipe dos tradutores, podemos assim dizer, esse reformador inglês, William Tyndale ou Guilherme Tyndale, Guilherme em português, né, fazendo a tradução do nome dele. Gostaria de começar com uma frase, então, de Tyndale. Quando Cristo é pregado, os corações dos que são escolhidos começam a amolecer e a derreter ante a generosa mercê de Deus. Tyndale cria da mesma forma como os outros reformadores, que todos devem ser aptos a ler a palavra em seu próprio idioma, pois a Bíblia é a única e última autoridade para os cristãos.
tendo também precedência sobre todas as tradições da igreja, decisões dos concílios, sabedoria humana e erudição secular. Deus levantou esse homem que continha habilidades linguísticas e inabalável devoção para traduzir a Bíblia para o inglês. Falava 8 idiomas, dentre os quais grego e hebraico. E sobre a graça, Tyndale cria que Deus era soberano sobre todas as coisas. Deus é livre e não se deixa obrigar mais do que ele mesmo se obriga. A única coisa que constrange Deus é seu próprio caráter santo e sua vontade perfeita. Ele age livremente, fazendo tudo quanto determina fazer. Quanto ao homem, Tyndale era convicto sobre o estado naturalmente caído depois da queda de Adão. Algo interessante, meus irmãos, que ele diz é o seguinte: mesmo antes de uma pessoa cometer um pecado concreto, ela está precisamente debaixo da ira de Deus em razão da inclinação interior de seu coração. E essa frase concorda perfeitamente com os ensinos de Jesus Cristo, conforme vemos lá em Mateus 5. Ele também diz que, a não ser que Deus, em sua graça especial, nos detenha, nossa natureza caída só pode pecar. Os seres humanos apostatados não podem vencer suas naturezas pecaminosas. Somos maus por natureza, por isso pensamos e fazemos o mal. Por isso estamos sentenciados de condenação eterna e somos contrários à vontade de Deus com toda a nossa vontade. Por isso, pela soberana graça de Deus, a salvação é claramente tirada de nossas mãos e postas nas mãos exclusivamente de Deus. Pois somos tão fracos, meus irmãos, tão incertos, que se tivesse sido dado a nós essa liberdade de querer ou não a salvação, não haveria sequer um homem salvo. Sem dúvida, o diabo nos enganaria. Portanto, para se crer em Cristo é necessário que o pecador seja regenerado pelo Espírito Santo. Aí então ele crê em Cristo através da fé. E essa fé não emana do íntimo do pecador, do nosso íntimo. Ao contrário, é um dom de Deus. O Pai conduz soberanamente o pecador à fé salvífica em Cristo, pois o homem está morto em seu pecado e não pode decidir crer no Evangelho. E gostaria de encerrar essa parte de Tyndale com uma frase dele. Essa destacada na caixa azul. A verdadeira fé é dom de Deus e é dada aos pecadores por livre graça. Poderosa operação, cheia de virtude e sempre operosa, a qual também renova uma pessoa e a gera de novo, alterando-a, mudando-a e convertendo-a totalmente numa nova criatura. Assim como os outros, Tyndale seguiu os passos das doutrinas da graça. Por último, então, nosso teólogo da aliança, o reformador Henryk Bullinger, coautor da primeira confissão helvética em 1536, ele foi sucessor e discípulo de Zwinglio, na Suíça. O que podemos dizer aqui, de forma rápida, é que Bullinger está para Zwinglio, assim como Teodório de Beza está para João Calvino. Pois bem, Bullinger foi um notável pregador e um pastor, meus irmãos, de coração imenso. Pregou cerca de 7.750 sermões expositivos e sua casa era aberta às viúvas, órfãos, estrangeiros, exilados e irmãos perseguidos. Ele concedia alimento, roupas e dinheiro gratuitamente aos necessitados.
Como pastor, produziu um dos primeiros livros protestantes para o conforto dos doentes e moribundos. E como teólogo, ele era fortemente comprometido com as doutrinas da graça e entendia que não há parte alguma do universo que escape à soberania de Deus. Seu entendimento acompanha aos outros vultos piedosos concernentes ao pecado original e às consequências da transgressão de Adão. Bullinger escreve o seguinte: o pecado original é o mau comportamento ou corrupção de nossa natureza, herdada por descendência, a qual primeiramente nos faz incorrer na ira de Deus e então produz em nós aquelas obras que a Escritura chama as obras da carne. Não existe em nós poder ou capacidade de fazer qualquer bem. Somos morosos, indolentes, indecisos para atos de bondade. Por isso, Bullinger ensina que a salvação não está baseada em nenhuma bondade inerente nos escolhidos ou em alguma fé prevista nesses escolhidos. Os ensinamentos são de que não existe mérito nosso na salvação, senão em Cristo e por Cristo. A causa do amor de Deus para conosco necessariamente não está em nós, nem em alguma outra coisa além de Deus. Deus decidiu amar os salvos não pelo que ele viu em nós, mas simplesmente porque decidiu nos amar. Então fica claro que a única coisa de nossa salvação é a mera e única graça de Deus, a qual é recebida pela fé em Cristo. Concluímos que a conversão do pecador é efetuada pela graça soberana. Então, a menos que aqueles que estão espiritualmente mortos sejam vivificados antes, para que creiam em Cristo, continuarão em seus estados dormentes. Ou seja, precisamos ser regenerados, precisamos nascer de novo, e essa obra é feita pelo Espírito Santo, não é feita pelo pecador morto. O novo nascimento é produzido por Deus, pois é Ele quem dá a fé salvífica essencial à salvação. A fé que o homem dispõe para a salvação não é uma atribuição sua, mas um dom que Deus concede aos salvos. E uma frase final de Bullinger a respeito da graça. Vou pedir para os irmãos então acompanhar a leitura nessa caixa em azul. Diz assim: a fé é o mero dom de Deus, porque somente Deus, de seu poder, por sua livre e soberana graça, a dá aos salvos, por seu Espírito Santo. Ninguém pode crer em Cristo para a salvação, a menos que Deus, mediante livre graça, lhe outorgue a fé. Bom, meus irmãos, hoje nós aprendemos como homens santos do passado entenderam a graça salvífica de Deus. E, meus irmãos, essa foi nossa última lição. Passamos aqui 3 meses trabalhando diversos temas sobre a graça de Deus e gostaria de deixar aqui então meu agradecimento à irmã Laudiceia pelo convite feito a mim para estar ministrando as aulas para a classe de jovens. Agradeço também a todos os irmãos e irmãs que estiveram participando de nossas aulas sobre a graça, a maravilhosa graça de Deus. Para a glória de Deus, então, encerramos aqui nossa última lição. Um abraço a todos e tenham um ótimo domingo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos, então, e até mais adiante em futuras lições.